A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Lucas. Gostaria de aproveitar esse momento e essa oportunidade para deixar uma mensagem da palavra de Deus ao nosso coração, que encontra-se no Evangelho que escreveu Mateus, do capítulo 4, versículo 1 em diante. Versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, o tentador, o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor, o teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de todos eles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos de Deus e o serviram. Eu gostaria de deixar uma mensagem muito breve, simples e objetiva, assim como Deus colocou no meu coração. Irmãos, quando no Evangelho que Mateus escreveu, do capítulo 4, vai nos mostrar Jesus sendo conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Ainda no final do capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Jesus sai da água e algumas coisas maravilhosas vai acontecer. Ele vai até o deserto, ao encontro de João Batista, que estava batizando com água. E lá ele foi para também ser batizado. E a Bíblia diz que João testifica dizendo que Jesus era aquele a quem haveria de vir. Ele veio primeiro preparando o caminho, mas viria alguém que passaria pelo caminho e faria obras maiores que ele. Então Jesus foi batizado por João. E quando Jesus é batizado por João e ele vai saindo da água, o Espírito de Deus, em forma de uma pomba branca, vai repousando sobre ele. E João, observando tudo isso, atônito, com o coração alegre, com a alma regozijante, ele testifica, e uma grande voz do céu brada o próprio Deus, dizendo: Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho total prazer. A partir desse momento, depois de Jesus cumprir, de descer as águas, de receber a testificação pelo Espírito sobre ele, de ver João testemunhar e o próprio Deus dizer que tem nele prazer, é aí que ele é conduzido ao deserto. Ele é levado ao deserto para ser tentado e provado. É nesse momento que Jesus vai passar 40 dias e 40 noites. E depois desses 40 dias e 40 noites, aparece o vil tentador, o enganador, o roubador, o matador e o destruidor, conhecido como Satanás. E ele lança essas palavras dizendo ao Senhor se ele estava com fome depois de todo aquele tempo, porque então ele não daria ordem para que aquelas pedras se transformassem em pães, e então ele comesse e matasse a sua fome. E Jesus diz para ele que nem só de pão vive o homem, mas o homem santo vive da palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para o diabo é:
Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Sei tanto que tudo posso, que confio, esperando que na hora certa Ele mesmo me alimentará. Ele mesmo saciará a minha fome. Então o diabo não desiste aí e conduz Jesus ao pináculo do templo. E lá ele tenta Jesus mais uma vez, dizendo: lança-te daqui abaixo, que tu és o Filho de Deus. E também está escrito que ele daria ordem aos anjos para que te protegesse e não tropeçasse os teus pés em pedras. E Jesus diz para ele: também está escrito que nenhum de nós podemos tentar a Deus. Está escrito sim, que os nossos pés não tropeçarão. Traduzindo, irmãos, Deus nos conduzirá por caminhos seguros. Deus nos guiará por estradas perfeitas, segurando em nossas mãos. Não nos deixará ir à direita ou à esquerda enquanto estivermos com as nossas mãos agarradas às dele. Mas quando deixarmos as mãos do Senhor, quando tirarmos as nossas mãos das mãos do Senhor e conduzirmos pelos nossos caminhos e seguirmos as nossas estradas, fazendo as nossas próprias escolhas, então nesse momento estamos tentando ao Senhor. O diabo deu essa opção a Cristo dizendo: lança-te daqui, porque está escrito. Jesus disse: está escrito. Mas está escrito que ele dará ordem aos anjos a meu respeito, desde que eu o obedeça. No caminho que ele preparar para mim, eu irei passar. E se nesse caminho vier tentação, se nesse caminho vier provação, se nesse caminho vier luta, batalha, se nesse caminho vier todos os intempéries da vida, eu creio que o meu Deus dará ordem aos seus anjos, e os anjos virá, porque eu permanecerei neste caminho, e então esses anjos irão me guardar e me conduzir, me livrar de todos os males. Satanás, percebendo que ele não lidava com qualquer um, pois não podia oferecer pouca coisa, levou Jesus ao monte mais alto da terra e mostrou a ele todas as nações da terra. E com todas as nações mostrou toda a sua riqueza e poder. E então ofereceu a Jesus algo que ele oferece todos os dias aos homens. E ele diz: tudo isso te darei, se diante de mim se curvar e me adorar. Então Jesus responde a ele dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus está dizendo: eu não troco glória nenhuma da terra, eu não troco riqueza nenhuma, eu não troco poder nenhum. Eu vim para uma missão, e firmado nessa missão ficarei. Nasci para padecer e sofrer, mas sei que o meu Redentor vive. Trazendo para nós, irmãos, eu não sei quantas promessas você tem recebido, eu não sei quantas profecias foram lançadas ao teu coração, mas eu quero trazer para que não haja enganação dentro de nós, pois a maior promessa de Deus para todos nós é a glória, a eternidade, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. A maior promessa de Deus em nossa vida é a salvação de nossa alma e de nosso espírito. Pois todas as coisas nessa vida, é como o apóstolo Paulo nos disse, dizendo que o viver já era lucro e o morrer em Cristo era ganho. Às vezes nos afadigamos em conquistar as coisas da terra. O adversário todos os dias nos traz pratos, nos oferecem o melhor da terra. Ele lança aos nossos olhos a fama, a riqueza e o poder deste mundo. Ele tenta nos atrair e nos enganar de todas as maneiras e formas. Mas é como Jesus disse:
Eu posso não ter nada nessa terra. Eu posso não alcançar riqueza nenhuma nessa terra. Eu posso não alcançar poder nenhum nessa terra. Eu posso não ter fama nenhuma nessa terra. Mas somente a Deus adorarei, somente a Ele servirei. Não me afastarei dEle. O que o Senhor nos deixou como palavra de esperança nesse capítulo 4 é que no final do capítulo 3, muitas coisas boas e poderosas aconteceu. Primeiro, ele foi batizado. Segundo, o Espírito repousou sobre ele. Terceiro, o próprio Deus confirmou que ele era filho. E depois, o próprio Deus o conduziu ao deserto para que ele fosse provado. Talvez você esteja passando em uma provação. Talvez você tenha dito em teu coração: eu estou no deserto. Eu estou passando pelos piores momentos da minha vida. Mas ninguém é conduzido ao deserto à toa. Ninguém é levado ao deserto por acaso. Se você está no deserto, se você está na provação, resista, persevere, creia, confie, espere, aguarde, confie no Senhor. O final do capítulo 3 diz que o Espírito do próprio Deus conduziu Jesus. E 40 dias no deserto estava ele jejuando, e 40 noites. E depois dos 40 dias e 40 noites, o tentador veio lhe provar. O pior momento não é o começo, é sempre o fim. Mas a Escritura do Eterno nos diz que o princípio de todas as coisas é dolorida, é difíceis. Mas ele nos consola dizendo: o final de todas as coisas é prazeroso, é maravilhoso, é extraordinário. E quando o diabo o prova, quando o diabo o testa e ele resiste, o final do capítulo 4 dessa passagem é o versículo 11, que diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois de todas as provações, depois de todas as humilhações, depois de todo esse tempo e esse período de jejum, depois de todo esse sofrimento, virá o melhor de Deus. Ele te levou com o Espírito ao deserto. Espera nele, porque ele mesmo irá te tirar de lá. Ele se responsabiliza quando ele leva. Quando ele leva ao deserto, ele é poderoso para te arrancar de lá. Confie nele, porque no final ele mesmo dará ordem aos anjos para te servir, te alimentar e te saciar. Creia no Senhor, espere no Senhor, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Era essa mensagem que eu queria trazer ao nosso coração. Espero que você possa deixar Deus trabalhar em seu coração. Deus abençoe, muito obrigado, e que tenhamos uma noite de paz e de vitória restauradora e abençoadora, em nome de Jesus. Quero pedir para que todos permaneçam sintonizados na nossa Rádio Visão em Cristo, ligadinho aí, conosco, adorando o nome do Senhor. Amém? Boa noite a todos e a paz.